profeta, pastores e a divindade de Cristo. Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que sempre mexeu com a fé cristã, a divindade de Cristo. A palavra de Deus declara em Colossenses capítulo 2, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo é uma revelação poderosa. Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um profeta. Ele é a manifestação plena de Deus entre nós. Mas em um debate recente, pastores se desentenderam e a discussão pegou fogo diante do público. Um tema tão essencial que deveria unir acabou se tornando motivo de polêmica. Isso nos leva a refletir: estamos defendendo a verdade com amor ou apenas alimentando contendas? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Perspectiva da natureza teantrópica de Cristo, nós, então, biblicamente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso, João capítulo 1, versículo 14, e nós temos ainda Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, entendemos perfeitamente na dupla natureza. O Pai estava, a Bíblia chega até a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mas o fato de Deus estar em Cristo e dele ter uma dupla natureza não significa necessariamente que a natureza divina tenha que morrer. Primeiro ponto que eu tenho de divergência, apesar que essa é uma teoria do catecismo da Igreja Presbiteriana, ele não tem fundamentação bíblica, é uma teoria, como a teoria chamado na Igreja Católica de Santo Anselmo de Cantuária, do século XII. Existe uma teoria sobre a satisfação penal, mas é uma teoria, ele não buscou fundamento nas Escrituras. Da mesma sorte, a Igreja, com os seus credos, não fundamentou isso nas Escrituras, onde há necessidade da divindade morrer, porque o que está aqui em questão não é a doutrina Theotokos que ele acabou de falar, não é a doutrina Theotokos, tá? Mas sim, se Deus morreu ou não. Deus não morreu, porque quem pecou não foi uma divindade. A Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, veja só, que quando ele peca contra Deus e leva toda a humanidade à ruína. Porque não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. E pecamos em Adão, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A Bíblia não diz assim, olha, por uma divindade. Adão não tinha dupla natureza. Embora fosse perfeito, não era divino. Não era divino, ele não tinha uma natureza teantrópica. Adão era um homem perfeito, um homem moralmente perfeito, santo, e foi ele que pecou e pecou contra Deus. E, na verdade, para que esse pecado fosse expiado, era necessário um homem também perfeito, um homem que não tivesse pecado. E depois nós vamos trabalhar mais essa questão no decorrer do tempo. Ok, reverendo. Então, deixa eu só já corrigir uma questão aqui. Eu normalmente não vejo vídeos na internet, mas me mandaram um vídeo onde o senhor cita, e eu já sabia mais ou menos na posição do senhor, o senhor cita uma fala lá do Mackenzie, de alguns doutores lá do Mackenzie, um deles, o Dr. Heber, que foi meu orientador no mestrado. Eu acho que o senhor foi descortês com ele ao atribuir a ele uma heresia. O senhor diz claramente a heresia calvinista. O vídeo são as 3 heresias calvinistas. O senhor citou agora, por exemplo, catecismo da IPB. A IPB não tem catecismo, ela adota um catecismo histórico. A IPB não confeccionou um catecismo. A IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse catecismo histórico, pastor, ele é o fruto do desenvolvimento de outros documentos. Por exemplo, você tem os 77 artigos de Zwinglio, que muitas igrejas guardam os princípios hoje, de 1523. Você vai ter o Catecismo de Genebra, 1536, Confissão Galicana, 1559, Segunda Confissão Helvética, 1562. Você vai ter o Catecismo de Heidelberg, que é de 1563, a Confissão Belga, que é de 1566, os Cânon de Dort, que é o último grande documento lá do Sínodo de Dort, de 1619. Todos esses documentos, eles foram estudados, compilados em um único documento que são conhecidos como os documentos de Westminster. Esses documentos, eles são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição, assim como vocês têm também documentos que atribuem como fiel exposição. Então, só corrigindo isso, a IPB ela não
confeccionou um catecismo. Quando você diz assim... Embora ela tem um catecismo, sim, que é o de Westminster. E eu também não disse que ela confeccionou. Não, mas você fala assim... vídeo, né? Não, você fala assim... Agora, você falou assim... porque o catecismo da Igreja Presbiteriana pensa assim... Não é o catecismo da Igreja Presbiteriana. O catecismo que a Igreja Presbiteriana adotou, ela reflete o pensamento da reforma. Mas é semântica, reverendo. Não é semântica. É semântica, porque, por exemplo, a Igreja Presbiteriana tem um catecismo. Tem, mas assim, quando você fala que é da Igreja Presbiteriana, você restringe esse catecismo à Igreja Presbiteriana do Brasil. E todas as igrejas reformadas do mundo adotam, como sempre adotaram no século XVI, no século XVII e nos séculos que vieram depois. Não é um documento que surgiu com a Igreja Presbiteriana. É que nem todas as igrejas reformadas adotam. Mas isso é um outro assunto. Não, né? Porque uma igreja reformada não é a igreja que pertence ao catecismo de Westminster. Não, entendo. Mas entende? É por isso que eu estou deixando bem claro que o catecismo de Westminster ele é decorrência de outros documentos. Adota. A igreja luterana não é reformada, ela é protestante. Então, quem é o pai da reforma? Da reforma protestante ou do movimento reformado? Que são duas coisas diferentes. Da reforma protestante. Lutero. Exatamente. Mas Lutero, por exemplo, Lutero fechava então, com a união aí a gente enviesa para outro tema que não seria... Não, eu não estou enviesando, se é uma questão de... Acho que o pastor pode retificar, então. Eu não disse que a igreja confeccionou, porque é dela. Por exemplo, nós temos uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela foi apresentada agora em 2017, só que isso existe há muito tempo. Só que ela é uma confissão da igreja. E esse catecismo de Westminster é uma confissão da igreja presbiteriana. Então, é como Paulo, por exemplo. Paulo diz, segundo o meu evangelho. O evangelho é dele, é de Cristo. Pastor, mas ele abraçou. Só para deixar claro, eu estou aqui só para corrigir dois equívocos, que é atribuir à igreja presbiteriana um documento que é anterior a ela, séculos, inclusive, porque ela é fruto de outros documentos. É fruto de outros documentos. E a segunda coisa é derrubar a falácia, porque é muito fácil chegar aqui ou na internet e tentar atribuir, diminuir o argumento, batendo naqueles que defendem o argumento. Dr. Heber é um homem muito santo, um homem muito piedoso, o conheço há muito tempo, e ele não é um herege, e nem defende o herege, nem os calvinistas defendem a heresia. Você veio aqui para defender o Heber ou para dizer se Deus morreu ou não? É isso que eu quero saber. Eu queria aproveitar e dar voz a quem não tem voz aqui. Então deixa ele vir aqui falar por ele, não o senhor é advogado dele? Fui aluno dele, ele então, foi meu foi aluno, mas o senhor não é procurador. Calma aí, então. Não, é porque assim... Vamos voltar pro tema? Voltemos pro tema. Eu só me conheço há algum tempo, pastor, você sabe que eu não fico dando adjetivos pejorativos. Você dizer que uma coisa é uma heresia, você tem que ter fundamentação histórica para dizer que é heresia. E não há nenhum documento histórico que diga que o calvinismo é heresia. Não há nenhum documento histórico fruto de concílios históricos que diga que o calvinismo é heresia. Eu já cheguei a chamar o senhor de herege, eu chamei alguém de herege. Eu não chamo porque eu tenho que ter documentação e fundamentação histórica. Esse não é o tema, querido. Tá, vamos voltar então àquilo, mas o senhor falou claramente no vídeo que esse pensamento calvinista era uma heresia. Então a gente pode ter um dia falar assim, calvinismo é heresia, e aí debater o tema. Agora o senhor prova que não é, só isso. Pronto. Não, na verdade, historicamente, o senhor precisa provar que Jesus não está ali pleno, morrendo na cruz. É para isso que eu vim aqui. Mas voltando então, a história da igreja, ele defende, e não foi o catecismo da IPB, a história da igreja durante muitos séculos defendeu abertamente, claramente, que o verbo ele se encarnou, ou seja, Deus, o Filho, né? Talvez essa foi a distinção que o pastor Cruvinel quis fazer. Deus, o Filho, ele de fato encarnou, ele de fato esteve entre nós, ele foi manifestado na carne, como Paulo diz a Timóteo, e ele padeceu pelos nossos pecados, ele passou por toda a humilhação que envolve o seu nascimento até a sua morte, e ele foi exaltado sobremaneira que envolve a sua ressurreição e os passos que acontecem após a sua ressurreição. Então, a Escritura ela é muito clara, e a igreja entendeu isso perfeitamente, ela é muito clara sobre de que Cristo de fato passou pela morte, ele de fato provou a morte, e aí você vai ter não apenas documentos, você tem textos bíblicos que apontam para isso. Por exemplo, ele derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Isso não é alegórico, isso é literal. Era necessário que ele morresse literalmente, porque por mais que ele não tenha pecado, logo o pecado não deveria recair sobre ele, ao encarnar, ele é o substituto legal, ele é o vicário, né? Ele assume o nosso lugar, para que a pena que recairia sobre nós recaísse sobre ele, porque ele é o perfeito mediador. O sacerdote tinha também um papel muito semelhante, porque ele apontava para Cristo. Então, Cristo, ele como sumo sacerdote e sumo sacrifício, ele recebe toda a punição do pecado. E para que ele recebesse, ele tinha que ser representante das duas raças, né? Das duas naturezas. Pastor Elias. Eu não tenho nenhuma divergência quanto a Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A questão aqui se a divindade morreu, se Deus morreu. Esse é o nosso tema. Deus morreu na cruz? Eu digo que não.
E além dos atributos de Deus, atributos como incomunicáveis, como a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade. Veja só, Jesus, em João capítulo 2, versículo de número 19, ele disse o seguinte: derribai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí os judeus pensaram que ele estava falando do templo que foi reconstruído por Herodes. Mas ele falava a respeito do seu corpo, do seu corpo. Se Jesus, Deus homem, morresse na cruz, nós teríamos um problema. Porque ele mesmo disse que se auto-ressuscitaria. Agora, como alguém que está morto pode se auto-ressuscitar? Apesar dele ser todo-poderoso, isso é algo absurdo. Deus pode tudo? Nem tudo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode morrer. Deus não pode mudar. Deus não pode deixar de ser eterno. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus que, no caso, seriam incongruentes se concebêssemos a morte da divindade. Portanto, Cristo não podia morrer porque ele precisava se ressuscitar. E como é que ele ressuscitaria estando morto? Agora tem uma outra questão que é extremamente polêmica. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama ele de Dimas, disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. A resposta afirmativa do Senhor Jesus foi a seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou no 3º dia e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Uma vez que Deus homem morreu, como é que ele poderia cumprir esta promessa que ele fez ao ex-ladrão na cruz, de levá-lo no mesmo dia ao paraíso, uma vez que ele estava morto? Eu deixo essa reflexão. Reverendo. Eu volto a falar assim, e eu tô, apesar da reclamação em relação a outra pessoa que não está aqui, mas eu tô realmente preocupado porque a gente vive uma geração de cortes. E eu temo que vão fazer muitos cortes do senhor e defender uma coisa que eu sei que o senhor não defende, e eu sei que o senhor não crê, porque eu, apesar de não conhecê-lo tanto pessoalmente, eu acompanho o que o senhor fala. Precisa ficar muito claro o que o senhor está definindo, pastor, para que não acusem o senhor de nestorianismo. E eu sei que o senhor sabe o que é, e eu sei que o senhor não está defendendo. Mas se você separa demais, é um problema. Porque, por exemplo, você diz, Jesus ele não pode morrer e ressuscitar a si mesmo. Aí você pega João 10, 17 e 18, que ele vai dizer o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus ele deixa bem claro que entregaria a sua vida pelos nossos pecados, que de fato ele morreria. O credo apostólico deixa isso muito claro. A morte dele foi de fato. Isso gerou até aquela confusão, né? Desceu ao Hades, que a gente até já discutiu em um outro programa. A questão lá da expressão desceu ao Hades é que um presbítero quis enfatizar tanto que ele morreu, tanto que as expressões, né, foi crucificado, morto, sepultado, não foi suficiente. Ele quis dizer desceu ao Hades, ou seja, passou dessa para melhor ou bateu as botas. Então, Rufino, quando ele faz ele tenta qualificar que de fato ele morreu, é para enfatizar que ele passou sim pela morte. E ele passa pela morte porque o tempo todo ele está dizendo: se eu digo que somente o homem, humana, a natureza humana está lá na crucificação, entenda, eu estou dizendo que as duas naturezas estão lá. E aí, talvez, a melhor coisa hoje seria a gente tentar concordar até que momento as duas naturezas estão lá. Talvez fosse a melhor coisa até para... Porque até onde vocês vão juntos, né? Porque eu continuo dizendo, no frigir dos ovos, nós defendemos praticamente a mesma coisa. E aí a gente teria que discutir conceitos como o comunicato idiomato, né, questões de conceitos da reforma, que tinha a ver mais com a ceia do Senhor do que propriamente com as duas naturezas de Cristo. Lutero discutindo sobre ceia do Senhor, porque ele entendia que havia transubstanciação e outras coisas. Então, assim... era deixar bem claro até que momento Jesus ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Faltando 1 minuto para ele morrer, 1 hora para ele morrer, antes dos açoites, ele chega a sangrar sendo verdadeiro Deus. Talvez se isso ficasse claro para quem está assistindo, a gente caminhasse para tentar ver. Milagre e proteção. Campanha profética, Salmo 91. São 16 dias de oração, de palavra, de dedicação ao nosso Senhor Jesus.
para mudar a tua história e a história da tua família. Existem coisas que só Deus faz e nós temos que crer e acreditar nesse Deus que faz o impossível. Venha participar conosco dessa maravilhosa campanha do Salmo 91. A playlist está nos comentários fixados. Participe. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo maior para você. Também na descrição você encontra outras campanhas. Deus te abençoe, hoje e sempre.